E aí galera, tudo em paz? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Metal Musicast, que está se tornando o canal das séries. Eu explico por quê. Vou começar agora mais uma série especial com vídeos sobre a discografia da grande banda alemã, a Sept, mas ao invés de fazer um vídeo só comentando toda a discografia, vou fazer um vídeo para cada um dos álbuns que eu achar que são os mais importantes da banda alemã a Sept, beleza? Então se você está interessado, seja muito bem-vindo, pode chegar, faça a sua inscrição aqui no canal Metal Musicast. Eu sou o Cello Emerson e vou trazer para vocês muitas informações interessantes. Vamos organizar as ideias aqui porque tem muita coisa para falar do Accept já no primeiro álbum deles. Eu vou seguir essa ordem em que os álbuns foram lançados cronologicamente, beleza? Vamos falar do primeiro, o disco auto-intitulado. Vou mostrar para vocês esta versão aqui. Tem o slipcase, tá dando um reflexo aí, eu mantenho no plástico para conservar, porque o slipcase é de papelão, mas está aqui, estou tentando mostrar para vocês. Versão nacional, lançada pela Valhalla Music, na gringa, a gravadora deles aqui é a AFM, mas licenciou para lançar no Brasil. E o lançamento é bem caprichado, da Platinum Edition, tá? Um CD, capinha de acrílico aqui, mas o encarte traz várias fotos da época. Vou tentar mostrar bem aqui para vocês, apesar do reflexo. Vejam só como os caras ainda não tinham aquela identidade visual que eles tiveram por influência do Judas Priest. No som, eles ainda não tinham também ainda desenvolvido toda a sua identidade como banda. A gente vai trocar ideias sobre isso também. Vejam que no encarte tem as letras, tem informação dos compositores. As fotos são muito interessantes, fotos da época. Este disco aqui foi lançado em 16 de janeiro de 1979. Ele foi gravado em setembro, outubro e novembro de 78, mas saiu logo no começo do ano seguinte. Vejam só como os caras ainda estavam em busca de uma cara, né? Olha só, aqui tá curioso, tá interessante. Os caras com aquele visual mais influenciados pelo glam rock inglês de bandas como Slade, T-Rex, Sweet. Até hoje os caras têm que dar explicações. O Wolf Hoffmann já deu uma entrevista, eu pesquisei aqui para fazer esse vídeo para vocês. Ele um pouco irritado, tendo que explicar por que eles estavam vestidos assim. Claro que era uma banda iniciante. Vamos falar aqui sobre o início do Accept. Alguns biógrafos da banda tentam achar as origens mais remotas deles. Fica ali entre 68 e 69, o momento em que o Udo Dirk Schneider começou uma banda chamada Band X. Mas eles não consideram que ali era o Accept ainda. O Udo diz que ali entre 71 e 72 ele passou a chamar a banda de Accept. O Wolf Hoffmann, que hoje é o dono da banda, não estava nela ainda. A primeira formação contava com Gerhard Wahl nas guitarras, em uma das guitarras, né? E o Hans Heiser na outra. No baixo era o Dieter Hulbach e na batera era o Friedrich, que na verdade foi o cara que gravou a bateria aqui no primeiro álbum. A gente vê aqui que na ficha técnica diz que a batera neste álbum foi tocada por Frank Friedrich. Depois, pouco antes do álbum ser lançado, ele já saiu e deu lugar ao famoso Stefan Kaufmann. Esse sim ficou por muito tempo no Accept, um batera muito talentoso. Mas, por enquanto, quando a banda está se formando, são esses caras que eu falei para vocês. Vejam que o Udo Dirk Schneider já estava lá. Então depois ele já deu uma entrevista dizendo que se arrependeu até por ter passado o nome e os direitos do Accept para o Wolf Hoffmann, porque ele estava na primeiríssima formação da banda, liderando. Ele era um pouco mais velho do que os caras. Agora ele está fazendo 70 anos esse ano, já tem muita história aí. Vamos falar algumas coisas sobre o primeiro álbum. O nome da banda, por que a banda se chama Accept? Vamos lembrar que nesta época aqui, em que eu estou falando do álbum, eles não sabiam falar inglês. Então eles buscaram um nome, segundo a informação do Udo Dirk Schneider,
que fosse fácil de ser reconhecido pelas pessoas falantes da língua inglesa. Eles queriam se afastar do metal alemão, na verdade metal alemão não, porque o Accept é uma das primeiras bandas do metal alemão, mas do rock alemão, do chamado Krautrock, que era um rock mais industrial, mais eletrônico, mais experimental e complexo. Eles queriam fazer um som na pegada do hard rock, que se falava na época, ou do heavy rock. E para sair em turnê, para fazer parte do cenário do metal mundial. Eles queriam andar ao lado dos grandes ídolos deles, do Black Sabbath, Judas Priest, Deep Purple. Então eles colocaram já o nome em inglês. O Udo diz que ele tinha um álbum da banda Chicken Shack chamado Accept. Ele achou um bom nome. Eu sempre pensei que eles tinham colocado esse nome para ficar nas prateleiras das lojas, na época que isso tinha muita importância, perto do AC/DC, já que eles eram muito fãs do AC/DC. Mas a versão oficial diz isso. Foi por conta da facilidade do nome em inglês, dessa ideia de serem aceitos, né? O nome, aceitar. Os outros vão aceitar a banda nos outros países. Tinha essa ideia. E ele pegou esse gancho da capa daquele disco do Chicken Shack. É interessante que aqui são caras muito novos, buscando uma identidade e recebendo muitos conselhos de produtor, de dono de estúdio. Então ainda não tem aquele jeito do Accept que a gente conhece muito bem dos clássicos Restless and Wild, do Balls to the Wall e nem ainda dessa fase atual com Mark Tornillo no vocal. É um disco que tem um jeitão muito experimental, eu curto muito esse disco, mas ele é um tanto diferente, a gente vai ver aqui, eu vou falar resumidamente faixa a faixa para vocês, é muito interessante. O que é importante destacar é que no começo da banda eles não tinham grana para entrar num estúdio. A Alemanha nem tinha produtores de heavy metal, o Scorpions já tinha desbravado algo ali no cenário do rock, do hard rock, mas eles foram para o mainstream, não tinha um cenário de heavy metal. E os caras foram participar de uma batalha de bandas na cidade de Düsseldorf e ali, num festival chamado Rock am Rhein, eles ficaram na segunda colocação. Quem ficasse em primeiro ganharia o direito de gravar no estúdio profissional. Mas mesmo ficando em segundo colocado, o Accept recebeu uma proposta de dois irmãos, donos de um estúdio, que estavam ali assistindo e resolveram trocar uma ideia com eles, porque acharam a postura dos caras interessante, acharam que ali poderia ter um futuro. Então eles aceitaram gravar no estúdio desses irmãos, a 500 quilômetros da cidade deles. O Accept é da cidade de Solingen, uma cidade industrial, curioso isso, né? Começo do heavy metal, ali na Inglaterra, em Birmingham, sempre em áreas industriais, o Sabbath, o Judas Priest. E aqui na Alemanha também, né? Os caras numa cidade que tinha ali essa cultura da indústria. E eles aceitaram gravar lá em Wistel, que era lá 500 quilômetros de distância. Beleza, foram lá e seguiram as orientações do produtor que o estúdio trouxe, conseguiram seguir algumas orientações do pessoal do estúdio que queria, esse pessoal queria tornar o Accept uma banda de hard rock, como eu falei para vocês, com influência de glam metal. E a gente, glam metal não, de glam rock. E a gente vê aqui que os caras também não opinaram sobre a capa, certo? Quando eles conseguiram assinar um contrato com a gravadora decidiu, fizeram por conta própria ali a sessão de fotos com uma modelo que segurou essa serra elétrica. E a banda disse que não conhecia essa moça, que não tem a mínima ideia de quem ela é e também não teve nenhuma ingerência na escolha dessa imagem. Eles só foram opinar na época do Restless and Wild, beleza? Essa é a informação que a gente tem sobre a capa. Vamos falar das faixas, né? Do som do disco. Começa com Lady Lu. Essa Lady Lu também não existe, não é uma mulher que existiu em tal lugar, foi namorada de alguém, alguma coisa do tipo. Não, não existe. O Udo diz que foi só um título que eles acharam que também pegaria bem em inglês. É uma música que segue essa influência que eu falei para vocês, um hard rock influenciado pelo glam rock inglês, mas já tem nas guitarras uma forte influência de Judas Priest. Aqui já tinha havido uma mudança. Antes da gravação do álbum,
saiu o guitarrista, o Hansi Heiser, para a entrada do Wolf Hoffmann, que tinha apenas 16 anos de idade na época. É curioso que ele emprestava para os caras da banda a BMW do pai dele, mas ele mesmo não podia dirigir. Era o Udo ou Gerhard Wahl quem dirigiam, que eram os caras mais velhos. Ele nem era autorizado a dirigir, era um menor de idade, mas já tocava bem para a idade, considerando que era um músico buscando a sua identidade musical, já tocava bem. E os riffs aqui que o Wolf Hoffmann já coloca na música são muito na pegada do Judas Priest. Então essa Lady Lu, que foi o primeiro single do álbum, tendo no lado B a balada Sea Winds, nós já vamos falar sobre ela, mas saiu esse primeiro single e era uma música que tinha uma pretensão de ser comercial, com um refrão muito na pegada desse hard rock, mas já tinha até as cavalgadas da palhetada abafada para baixo, assim, tocada para baixo, que depois se popularizou tanto nas músicas do Iron Maiden. Olha só, pessoal, que curioso, porque esse disco foi gravado em 78, quando o Iron também estava buscando a sua identidade. Vejam que uns estavam na Inglaterra, outros na Alemanha, mas eles compartilhavam as mesmas influências. O Accept é influenciado por Deep Purple, acho que essas cavalgadas são mais da pegada do Deep Purple, porque a gente pode até pensar que, como o Iron Maiden foi influência do UFO, mas o Wolf Hoffmann diz que ele não tinha influência do Michael Schenker. Curioso isso, né? O pessoal costuma fazer a associação com o Michael Schenker, mas ele nega que tinha influência. A influência dele era mais Judas Priest e Deep Purple. E já tinha ali essas cavalgadas, é pesada a base da música, embora tenha a vocalização mais hard rock. Eles estavam querendo lançar uma música mais comercial, aceitaram a orientação dos produtores e lançaram Lady Lu como o primeiro single. Além disso, o álbum continua com a Tired of Me. Tired of Me é uma música que vai muito na pegada do Scorpions. O Scorpions era uma referência muito grande para eles na época, óbvio. Era a banda alemã que tinha desbravado os caminhos para os roqueiros alemães dos anos 70. Mas eu estou falando do Scorpions naquela primeira fase, uma fase um pouco mais sombria até, né? Mais psicodélica às vezes, com o Uli Jon Hoff, não aquela fase mais comercial ali dos anos 80, né? E eles fazem essa música aqui, Tired of Me, que é uma ótima música, excelente música que já é a segunda do disco, na pegada do Scorpions. É interessante que, como eu disse para vocês, a banda Scorpions desbravou para o rock, mas para o metal, para esse hard rock, heavy rock, foi o Accept. Vejam que eles tinham que tocar em centros juvenis, diretórios acadêmicos de faculdade, pequenas prefeituras de cidades alemãs, porque eles não tinham um cenário de casas de shows, de locais para shows de heavy metal. E aqui na Tired of Me a gente já percebe também o desenvolvimento dessa tentativa de criar os coros, os vocais em várias camadas, que depois o Accept vai desenvolver muito bem. Aqui eles já tentam colocar isso na Tired of Me. Lembrando que as músicas elas foram compostas desde o início da banda, desde 71, 72, até a entrada no estúdio dos caras. Então você tem aí uns 6 anos de um apanhado de músicas que os caras tinham, mas as letras foram escritas pouco antes dos caras entrarem no estúdio. E detalhe, os caras não falavam inglês, não tinham fluência em inglês. Pegaram um dicionário e passavam as ideias do alemão para o inglês. Curiosamente, os caras têm até que algumas letras muito interessantes aqui, a gente já vai trocar ideia sobre isso. Depois, em 81, eles vão ter a Gabi, que depois vai casar com o Wolf Hoffmann, que passa a fazer as letras para eles, algumas letras, né? Lembrando que o Wolf Hoffmann entrou em 1975, então ele já participou, como eu disse, da gravação do álbum, certo? A faixa 3 é a balada que eu falei para vocês, chama Sea Winds. É uma balada, mas não é nada romântica, é aquele estilo de balada melancólica, balada heavy metal. Aqui ela não é cantada pelo Udo Dirk Schneider. Quem canta é o baixista, o Peter Baltes, que também entrou na banda, substituindo o baixista original, ali em 1976, pouco depois da entrada do Wolf Hoffmann. E aqui ele que canta. A voz do cara é muito boa, é mais melódica, mais limpa,
não é tão agressiva quanto a voz do Udo, e talvez por isso escolheram colocar o cara para cantar aqui. Ele era um fã de rock progressivo, muito fã de Rush, e toca muito bem o baixo também. Eu fiquei muito contrariado que ele saiu, como os negócios às vezes estragam a arte na música, né? Porque ele saiu recentemente da banda, é uma pena, um cara dessa formação, dessa primeira fase, saiu, e o baixo dele é também muito marcante, né? A maneira como ele toca na banda, e é muito curioso. Aqui, mais uma vez, eles desenvolvendo todo um trabalho de vocalização, e é interessante a gente ver como eram tão jovens, mas já tinham essa preocupação com as melodias de voz e com esses coros, essas dobras de vozes. Muito interessante observar isso na Sea Winds, e aqui também a gente percebe como o Accept era uma banda influente, como bandas do norte da Europa ou da Alemanha que vieram depois ouviram muito a banda Accept. Você pega aí bandas como Blind Guardian, o próprio Kai Hansen no começo do Halloween, Hammerfall ali da Suécia. Os caras devem ter ouvido muito alguns álbuns do Accept, porque você já percebe aqui nestas músicas do primeiro álbum essa influência. Depois vem uma música que eu acho que é inovadora para a época, é muito vanguarda para a época, que ela se chama Take Him in My Heart. É muito diferenciada, o groove da batera é muito diferenciado. O próprio Stefan Kaufmann, que entra depois da gravação, elogia muito essa batida. Ele é amigo do batera que saiu. O batera que saiu, o Friedrich, ele que convidou o Stefan Kaufmann. Eles eram amigos e ele disse, olha, eu não quero mais ficar, você toma meu lugar lá. O Stefan Kaufmann entrou na banda. E ele elogia muito essa batida e realmente é diferenciada. É uma música que eu posso chamar de o embrião do power metal alemão. Você já vê aqui as origens da coisa, considerando que isso aqui foi composto em 78 pelo menos, ou antes ainda. E o curioso é você perceber o vocal do Udo Dirk Schneider aqui. Ele ainda não faz aquela maneira, ele não usa aquela técnica, o drive bem agressivo que a gente conhece muito bem hoje. Ele está tentando cantar melódico às vezes, mas aqui ele se esguela tanto que chega a ser engraçado, positivamente, mas é engraçado. Ele canta o primeiro refrão, canta o segundo. Quando ele vai entrar na terceira parte dos versos, ali pelos 2 minutos da música, reparem como ele está se esgoelando, é muita personalidade. E aqui também dá para perceber a personalidade da banda que compõe a música assim, com um refrão sensacional. Eu recomendo vocês ouvirem essa Take Him in My Heart, como é interessante. Eu ressalto essa personalidade do Accept porque eu já disse para vocês, não tinha um circuito de heavy metal na época na Alemanha. Sequer se falava muito desse rótulo heavy metal, chamava muito de heavy rock, mas não tinha um circuito para música mais pesada. Os caras foram desbravar isso. E pensem comigo, pessoal, para vocês terem uma ideia da personalidade, da admiração que eu tenho por esses caras. Na época, até hoje, na verdade, na Alemanha, existe um sistema escolar, preste atenção nisso, pessoal. Um sistema escolar que logo quando a pessoa ainda é criança aos 9 anos de idade, ela tem que fazer algumas provas, alguns exames, e as notas que essa criança tira ali naquela fase da vida dela já determinam se elas vão poder ir para a universidade no futuro, se tirarem as melhores notas, vão para uma linha ali do sistema escolar que vai permitir a universidade lá na frente. Se eles tiram notas medianas, médias, vão para um sistema de escolas técnicas. Então, por exemplo, se o menino tem ali uma predisposição para mexer em carros, peças de carros, ele faz essa prova. Se ele quiser ser engenheiro, ele vai ter que tirar notas muito boas, porque assim ele vai ser autorizado a fazer a faculdade. Se ele tirar nota média, no máximo ele vai conseguir ir para uma escola técnica de mecânica. Perceberam isso? Então ele vai ser um mecânico, não vai ser um engenheiro. Tá? E se tirar notas piores, ele nem vai poder ser nenhum nem outro, vai para um sistema escolar que forma pessoas para profissões que eles consideram mais subalternas. Então imaginem vocês, estou fazendo todo esse comentário para vocês imaginarem, em 1978, 77 ali, o Accept tocando as músicas deles, compondo, e os caras voltam para casa e falam para os pais que querem ser músicos nesse sistema escolar da Alemanha. Pensem
que é uma família tradicional alemã ali dos anos 70, como era a do Wolf Hoffmann, por exemplo, cujo pai era químico, a irmã médica, que depois casou com um médico. Pensem, eles vão imaginar, se eles fossem assim até abertos à ideia dele ser músico, o que não eram, Wolf Hoffmann disse que ele não era encorajado a ser músico em casa, mas pensem a família do Udo, do Wolf Hoffmann, ouvindo deles que eles queriam ser músicos. Tudo bem, se a família fosse um pouco mais predisposta a aceitar, diria, ó, ótimo, vai tirar uma ótima nota, vai lá para a universidade de música, vai ter uma licenciatura, vai ser maestro, o primeiro violinista de uma orquestra, né? Porque na Alemanha a música clássica tem um legado gigantesco. Se a gente pegar só os 3 Bs da música clássica, Beethoven, Bach e Brahms, Johann Sebastian Bach e Johannes Brahms, já é gigante, só pegando os 3 Bs da música clássica alemã. Então o cara tem aquele peso daquele legado, a família do cara fala, não, beleza, você vai lá fazer tira ótimas notas, vai fazer faculdade, vai ser maestro, vai ser primeiro violinista da orquestra, e esse tipo de coisa. Mas pensem bem, os caras falam, não, mamãe, não, papai, a gente quer, papai alemão, a gente quer fazer isso aqui, e mostrassem para os pais, take him in my heart, no terceiro verso, em que o Udo está se esgoelando. Pensem a personalidade que esses caras tiveram. Eu consegui transmitir para vocês a admiração que eu tenho por esses caras. Eles desbravaram isso aqui de uma maneira muito corajosa. E a gente tem aqui a prova nesse primeiro álbum. Deve ter sido muito difícil para os caras terem avançado com a carreira deles ali, sendo jovens e tendo essa pressão social, essa pressão familiar. É muito interessante pensar por esse lado. E é interessante também a gente ver que na próxima música, Sounds of War, que o Peter Baltz também divide os vocais aqui com o Udo, também faz algumas partes de vocais, eles estão jovens e fazem uma letra criticando as mazelas da guerra. A primeira letra ali do Accept, que tem esse cunho político, também pode ser aqui considerado um embrião do power metal melódico. Você ouve aqui Sounds of War e imagina o quanto o Mili Petrosa do Creator deve ter ouvido isso, quanto o Karl Hansen deve ter ouvido isso, e mais, o Rammstein, uma das bandas mais famosas da Alemanha, tem muita influência da Accept, sim, pode perceber que tem. E aqui eles demonstram isso já no primeiro álbum, na Sounds of War. Depois vem Free Me Now, é uma música que é um hard rock acelerado, a gente pode dizer também aí que é um precursor do speed metal, um pouquinho ali de influência de punk rock, que na época na Europa estava bombando. Os caras gostavam de prestar atenção no metal inglês, no rock inglês, os caras do Accept. O metal britânico é uma influência muito grande para eles. Eles fizeram um heavy metal com estilo que tem um traço próprio da cultura alemã, mas com muita influência do metal inglês, como eu disse, principalmente do Judas Priest, do Iron Maiden também. Depois eles se conhecem e tal, e deve ter influência também do Iron Maiden, apesar dos caras estarem caminhando juntos. Eles estavam quase que fazendo o equivalente à New Wave of British Heavy Metal ali dentro da Alemanha, enquanto nos países do Reino Unido tinha todo esse movimento musical, ali na Alemanha estava desbravando ali meio que solitariamente a banda Accept. A próxima música, Glad to Be Alone, também é muito interessante. O Udo Dirk Schneider tentando cantar de uma maneira limpa, não com o seu drive agressivo. É uma música cujo título diz, né? Feliz por estar sozinho, mas não tem nada de felicidade. É uma letra que fala que o sujeito está ali assim, já saturado das pessoas do trabalho dele, ele não vê a hora de ir embora, e quando ele consegue sair de perto daquela gente chata, ele fica muito contente por estar sozinho. A música tem toda uma melancolia, uma dramaticidade na voz do Udo Dirk Schneider, baita som, bastante diferente. É importante a gente destacar também o começo da música, tem uma introdução de guitarra que já mostra o Wolf Hoffmann nesse interesse pela música clássica, que vai aparecer muito no Accept também, depois no disco solo dele. Esse neoclássico, uma influência muito grande de Hit Blackmore, ele diz que tem uma influência de Rainbow, de Deep Purple muito forte. A gente pode perceber aqui já
no começo da música Glad to Be Alone. E destaque para a voz do Dirk Schneider, muito diferente do que se consagrou depois. Depois vem That's Rock and Roll, uma música mais comum, meio punk rock, mais simples, corrida, parece aquele tipo de som que bandas de punk rock faziam quando tocavam covers de bandas rockabilly, assim, sabe? Mais rock and roll, mas não se destaca para mim. Eu não achei essa música muito diferenciada, ao contrário das anteriores que eu citei aqui. Na sequência vem mais duas que eu acho um tanto mais comuns também, que são Hell Driver e Street Fighter. Hell Driver, as duas, vou falar das duas, parecem muito algo que está voltado para o passado deles ali. Eles gostavam muito de Rolling Stones, Udo principalmente, parece um Rolling Stones mais hard rock, mais pesadão. Não é ruim, mas cai um pouco no esquecimento, os caras nem tocam ao vivo, não entrou no setlist, depois, né, das turnês seguintes, até não teve muita turnê desse disco. Os caras faziam shows de finais de semana na Holanda, na Bélgica, ali no interior da Alemanha, mas nem tinha, como eu falei para vocês, um circuito para as turnês deles. Na versão nacional aqui que eu tenho, a faixa 11 é uma breve explicação do Dirk Schneider de tudo isso que eu estou contando para vocês, do começo, está falando em inglês, né, não em alemão, então se chama The Early Years of Accept, Spoken Commentary by Udo Dirk Schneider. Tá bom? Então é interessante, é bem abreviado, bem resumido do que eu tenho falado para vocês. Tem aqui então a formação da banda que se consagrou depois do álbum, com a gravação do batera, tem todas as informações. Eu acho um álbum muito bom, eu curto, eu tenho uma aceitação muito boa deste álbum, apesar de uma certa estranheza que ele transmite. Ele é um pouco complexo, um pouco experimental, quando a gente já conhece os álbuns mais consagrados do Accept, se a gente for comparar. Mas eu acho ele muito bom, ele não vendeu muito na época, chegou a vender 3 mil discos na época de lançamento, que é considerado muito pouco, na época em que se vendia muito disco. O Wolf Hoffmann não gosta, ele diz que é um apanhado, um compilado de demos que nem deveria ter sido lançado. Se fosse outra época, ele diz, isso nem teria sido lançado, ele não curte muito. O Udo gosta, fala, apesar de eles serem jovens e estarem buscando uma identidade, buscando caminhos, ouvindo às vezes não tão bons conselhos, mas ele vê já um embrião do que vai ser o Accept no futuro. Eu concordo com o Udo, acho que é por esse caminho mesmo. Os caras eram uma banda iniciante procurando construir e desenvolver a sua identidade, aceitando, como a gente diz aqui, um outro conselho que não era tão bom. A gravação, ela tem uma produção até fraca, claro que eu estou com a edição melhorada, é um som muito bom aqui da Platinum Edition, aqui lançado no Brasil pela Valhalla Music, mas eu reconheço que quem viu na época, no vinil, reclamou um pouco que era uma produção fraca, porque, como eu disse, os caras ganharam o direito ali de fazer essa gravação no estúdio, numa época em que não havia muito produtor de heavy metal, nem lá na Alemanha. Então eu reconheço que tem isso. Ao final da gravação, como eu falei para vocês, o Frank Friedrich saiu da banda e quem tomou lugar foi o Stefan Kaufmann. É um disco que vale a pena ser ouvido, vale a pena vocês conhecerem. Eu curto demais, beleza, galera? Eu não tenho muitas reservas com ele, não. Eu curto demais e recomendo para vocês. E acho que esse tipo de conselho de tornar a banda muito comercial vai estragar os caras para o segundo álbum. Eles dão um passo que eu achei interessante aqui e depois eles vão dar alguns passos mais vacilantes no segundo álbum e no terceiro, no Breaker. Os caras vão entrar nos trilhos de um grande álbum ali, sim. O terceiro é sensacional. Mas eu vou comentar o segundo no próximo vídeo. Em mais um vídeo de mais uma série do canal das séries Metal Musicast. Valeu por terem acompanhado até aqui. Olha, o vídeo ficou um pouco longo, mas tem muita informação relevante ali para quem curte essa experiência de ouvir mais a banda com as informações, né, galera? Tamo junto, façam seus comentários. Forte abraço a todos vocês.